novos donos. Antes de ser dono de si e se tornar seu próprio dono. Antes de ouvir o chamado. Olá, muito boa tarde. Faltam 5 minutos para 5 horas. Em Porto Alegre, calor de 31 graus, mas o tempo está fechado, está nublado. Tem vento também, a gente vê que a câmera está balançando. Tem alerta para temporal nas próximas horas. Daqui a pouco eu trago mais detalhes da previsão do tempo. A gente vê também o trânsito no caminho da Zona Sul da capital. Imagem da Edivaldo Pereira Paiva com o Parque Marinha, perto do Parque Esportivo da Orla. E na Zona Norte, a gente acompanha o movimento na Avenida Farrapos com a J. Renner, no bairro Humaitá. Começou a valer hoje a nova tarifa do transporte público de Porto Alegre. A passagem de ônibus subiu de R$ 4,80 para R$ 5,00. O reajuste foi 4%. É a primeira alta em 4 anos. Os táxis também tiveram aumento na tarifa. Com o reajuste, a bandeirada inicial passa para R$ 6,95. O quilômetro rodado é de R$ 13,47 na bandeira 1 e R$ 4,51 na bandeira 2. Um acidente envolvendo 3 caminhões na RSC 153 deixa a rodovia bloqueada desde ontem à noite em Vale do Sol. Alexandre Paz está lá no local, traz as informações ao vivo. Qual é a situação agora, Alexandre? Boa tarde, Dani. O trânsito acaba de ser liberado há exatamente 1 minuto. Por isso a gente vê que ele ainda é bem lento, porque foram liberadas apenas 2 pistas. Uma delas ainda vai ficar fechada, aqui atrás de nós a gente consegue ver que ainda tem um dos caminhões acidentado e também carga de adubo e soja que ficou jogada pela pista. Mas pelo menos, mesmo que de forma lenta, esse engarrafamento de 2 quilômetros, tanto para o lado de Herveiras quanto para o lado de Vale do Sol, vai se dissipando a partir de agora. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu ontem, por volta das 8 horas da noite, aqui na localidade de Linha Formosa, envolvendo 3 caminhões. O motorista de um deles, Éder Salgado Xavier, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A Polícia Civil vai investigar as causas desse acidente. Dani. Muito obrigada, Alexandre, pelas informações. Na região metropolitana de Porto Alegre, moradores de Sapucaia do Sul pedem rápida investigação da morte de pai e filha atropelados por um ônibus. O acidente aconteceu há 7 dias. Familiares, amigos e vizinhos de Emanuele de Souza, de 5 anos, e Tony de Souza, de 62, fizeram um protesto hoje aqui na Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde, em Sapucaia do Sul. Há uma semana, um atingiu pai e filha que estavam indo para a escola. Nesta homenagem, rezaram um Pai Nosso e lembraram de Emanuele, que chamaram de Nossa Pequena Estrelinha, e também de como o pai, Tony, tratava a menina. Os familiares pedem uma conclusão rápida da investigação policial. Hoje, o delegado Gabriel Lourenço disse que ainda aguarda o resultado de laudos periciais que estão sendo produzidos pelo Instituto Geral de Perícias. A suspeita mais forte da polícia é de que tenha ocorrido um erro humano. Isso porque os testes feitos logo após o acidente não constataram nenhum tipo de falha mecânica no ônibus. E motociclistas de aplicativos de entrega protestaram por melhores condições de trabalho. O Thiago Boff acompanhou. De hoje alterou o trânsito em Porto Alegre e também na região metropolitana. É uma mobilização nacional de entregadores de moto e de bicicleta. Eles ocuparam parte da BR-116, de Canoas até a entrada da capital. Aqui na Avenida Praia de Belas foi o fim da mobilização, já perto do meio-dia. Essa mobilização pede reajuste nas tarifas mínimas pagas aos motoboys e também aos entregadores de bicicleta. Eles dizem receber cerca de R$ 6,50 por corrida e querem um mínimo de 10 a 15 reais. A associação que representa as empresas de teleentrega diz que tem mantido o diálogo e que a renda desses trabalhadores aumentou. A gente acompanha agora os destaques do G1 RS.
Hoje o site mostra na capa a notícia de sogro que é morto a tiros pelo genro após uma discussão. Isso aconteceu em Ametista do Sul. Destaca também a Defesa Civil emitindo alerta de temporal a partir de hoje para várias regiões aqui do estado, mas principalmente para Porto Alegre. E também a prisão de um ex-estudante da URGS por racismo. A Madu Brito, da equipe do G1RS, traz para a gente agora essas informações. Oi, Madu. Oi, Dani, é isso mesmo. Álvaro Auxild foi preso em um hotel de Porto Alegre. Ele era estudante do doutorado em filosofia da URGS, quando em 2021 enviou mensagens racistas à namorada de um aluno da universidade que é negro. No ano seguinte, ele foi desligado e no ano passado condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto. Segundo a decisão, mesmo que o regime seja aberto, a pena deve ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado. De acordo com a Polícia Civil, ele não apresentou defesa. Mais detalhes no G1. Dani, volto contigo. Obrigada, bom trabalho para vocês, Madu. E a partir de hoje, os medicamentos podem ficar até 5% mais caros. A resolução que autoriza o reajuste dos medicamentos foi publicada hoje pela Anvisa e vale em todo o Brasil de acordo com a categoria dos remédios e também com a estratégia de cada ponto de venda. Nós conversamos com o representante de Relações Institucionais do Conselho Regional de Farmácia aqui do Rio Grande do Sul e ele nos explicou como funciona esse reajuste e também qual é a tendência do mercado gaúcho. O aumento tem um valor máximo, mas ele é diluído em 3 níveis de precificação. O valor máximo é aplicado num grande grupo, onde tem maior participação de genéricos, e um segundo e terceiro nível com um reajuste menor, conforme a participação dos genéricos nesse grupo de medicamentos. O racionamento de água em Bagé foi ampliado de 12 para 15 horas. Bárbara Linhon chega agora ao vivo para contar os detalhes para a gente. Bárbara, boa tarde. Como é que fica o esquema agora, o corte no fornecimento? Isso aí, Dani. A partir de hoje, o racionamento ele aumenta em mais 3 horas por dia, mas ele segue funcionando de forma intercalada entre os setores. O corte agora passa a ser, então, do meio-dia até as 3 horas da manhã. E a gente traz essa notícia, Dani, junto com a chuva, que é justamente ela que tem aparecido pouco por aqui. Segundo o Departamento de Água de Bagé, em março choveu apenas 23 milímetros, uma quantidade aí 5 vezes menor do que a média histórica do mês. Com isso, a Sangarrasa, principal fonte de abastecimento aqui da cidade, chegou a 5 metros abaixo do nível normal. Por aqui, a gente segue contando com a chuva. Obrigada, Bárbara, pelas informações. A gente tem aí, segundo os meteorologistas da Climatempo, até sexta-feira deve chover entre 40 e 50 milímetros em Bagé. Não é o suficiente para melhorar as condições da Sangarrasa. Bom, hoje tem alerta do INMET para chuva até as 11 horas da noite. Pode ter temporal em Porto Alegre. Vamos colocar uma imagem ao vivo da capital? Hoje chegou a 34,9 graus em Porto Alegre. Olha o que é essa imagem nesse momento, 5 horas, 3 minutos. Temporal chegando na capital dos gaúchos, céu preto. Esse alerta vale até as 11 horas da noite. Para quem está na rua, cuidado. Vale também para pontos da região metropolitana e do litoral, como Alvorada, Campo Bom, Cidreira, Canoas, cidades onde também fez muito calor hoje. Em Minas do Leão, na região metropolitana, já teve chuva e vento forte agora à tarde. A força do vento chegou a quebrar os vidros da fachada de uma loja. Todo o Rio Grande do Sul está sobre uma área de instabilidade, com risco de chuva, de vento e de queda de granizo. E o que chama a atenção é a queda nas temperaturas. Em áreas onde já choveu, por exemplo, vamos colocar a Uruguaiana na tela. Uruguaiana, nesse momento, está fazendo 19 graus. E o amanhecer de terça-feira, tanto na fronteira oeste, mas principalmente na região da Campanha, vai ter temperaturas mais baixas por lá. Tem previsão de 13 graus em Santana do Livramento e 14 graus em Bagé. E o governo do estado se reuniu hoje com as principais entidades ligadas à agricultura gaúcha para discutir os desafios do setor aqui no estado. Maria Eduarda Eli tem as informações. Maria Eduarda, boa tarde. Oi, Dani. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Essa reunião tinha como principal objetivo entender as demandas dos produtores gaúchos para que o governo estadual possa levar esses pedidos para o governo federal. E entre eles estão justamente a ampliação dos prazos para refinanciamento e também os investimentos em irrigação aqui no estado. A estimativa inicial é de que as dívidas estejam próximas dos 20 bilhões de reais. Hoje, o governador Eduardo Leite também falou sobre a possibilidade da utilização
liberação de recursos do Fundo Social. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa questão ainda hoje no RBS Notícias e, claro, dou destaque também para o temporal que está chegando aqui em Porto Alegre, um vento muito forte na capital nesse momento. Eduarda, vai te proteger, o temporal está chegando, tem alerta, inclusive, do Instituto Nacional de Meteorologia, né, Eloy? A gente está acompanhando, nossas equipes de repórteres estão na rua, a gente está escutando aqui do estúdio também, né, os trovões, a imagem é assustadora do que está acontecendo agora em Porto Alegre, mas o Eloy traz mais destaques para a gente. Bom, além da previsão do tempo e da cobertura sobre o temporal, uma iniciativa do Ministério Público Gaúcho está ajudando a identificar e prevenir a violência extrema e a radicalização entre crianças e jovens a partir da internet. Em um ano, a equipe do Núcleo de Prevenção conseguiu identificar 178 casos em que adolescentes e jovens apresentavam tendências a atos extremos de violência. Um outro assunto, a elevação do preço da carne está fazendo com que o consumidor procure alternativas na alimentação. Muita gente tem trocado a carne de gado pela de suíno e essa troca não está sendo feita somente pelo preço. O RBS Notícias começa às 7h09. Eu e a Daniela esperamos todos vocês. Até já. Vale a pena ver de novo. Oferecimento Rede Super, Clube de Vantagens.